Amém? Bom dia. Hoje é bom porque dá para escolher quem que vai vir fazer a abertura, né? Hoje está recheado. Como é que está o noivado, Reinan? Só isso? Não está uma maravilha? Então... Eu quero ânimo nisso aí, hein? Ânimo. Pergunta para Amine. Amile, como é que está o noivado, Amile? Ó, você está mais animado que ela, viu? Vamos ficar de pé, vamos orar? Aleluia. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã, início de semana. Que a tua graça e a tua misericórdia possa vir sobre as nossas vidas. Que o teu amor, Pai Celestial, possa habitar em nossos corações. Que o teu Espírito Santo, Pai, se alegre com todas as nossas atitudes. Pai, nós te pedimos que, se há alguma pedra ainda no nosso meio que não conseguimos tirar, que o Senhor vá por nós. Que entre nessa batalha, que retire, Pai, aquilo que tem impedido a gente de crescer, de prosseguir, de avançar. E te pedimos, Pai, que a tua graça e misericórdia não esteja somente em nossas casas, mas também, Pai, sobre a nossa família, sobre os nossos entes queridos. E eu quero colocar em oração, Pai, todos aqueles que precisam do Senhor. Pai, nesta manhã, nós colocamos, Pai, toda a doença, toda a enfermidade, todo problema, toda situação, Pai, que possa estar atrapalhando emocionalmente, Pai, de raciocinar as pessoas, de poder estar verdadeiramente livres, Pai, no coração, para poder pensar e agir conforme a Tua vontade. Nós colocamos todas elas no Teu altar. Visita os hospitais, Pai, visita, Senhor, as famílias, dá conforto a cada uma delas, para que eles possam entender o momento que estão passando, dê suporte a cada uma delas, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. Amém? Quem está alegre por estar na casa do Senhor nessa manhã? Então vamos declarar que Ele é incomparável e Ele é o nosso Deus, aquele que vai à nossa frente nas nossas batalhas. Amém? Quero te bendizer, Yahvé, Yahvé, santo é o teu nome, pra sempre quero te bendizer. Sempre quero te bendizer, Yahvé, Yahvé, santo é o teu nome, pra sempre quero te bendizer. E não há outro Deus além de ti, não há outro Deus além de ti.
Não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus além de ti. Não há outro acima, outro igual, incomparável. Não há outro Deus além de ti. Quem mais poderia nos libertar? Quem mais poderia curar e salvar? Quem mais poderia andar sobre as águas? E quem mais responde com fogo? Quem mais poderia vencer o gigante? Quem mais poderia calar o inimigo? E quem mais é digno de louvor? E quem mais é digno de louvor? Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém incomparável, incomparável. Não há ninguém, não há ninguém. És o meu amado, és o meu amado, és o meu amado, és o meu amado, incomparável, incomparável. Não há ninguém, não há ninguém. Ele é incomparável, incomparável, incomparável. Não há ninguém, não há ninguém. Aleluia. Amém? Pode sentar um pouquinho. Quer vir? Hã? Tá bom. Tá bom. Você vai? Então vem. Ó, eu gosto assim. Eu gosto assim, amostradinha. Quer que ponha a mesa? Pode? Ó. Tá elegante, ó. E aí, Reinan, como é que tá o noivado? Assim que eu gosto. Membro novo? Ô, Glória, seja bem-vindo. Bom, eu vou contar um pouquinho um fato que aconteceu. Na verdade, eu não preparei nada. Só que esses dias na escola da Fran, a Fran chorando bastante, uma mulher chegou perto de mim e falou: Li, lê o Salmo 121 todos os dias antes de você sair da sua casa. Ela não sabia meu nome, perguntou meu nome, lógico, né? E aí, eu achei interessante buscar a palavra que ela tinha me falado, porque eu acho que Deus fala com a gente de algumas formas, né? E talvez ela levou aquela mulher até mim, diante do que eu estava vivendo, porque eu venho sentindo muito a falta da Fran. Então estava assim, ó: olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele é meu protetor e está sempre alerta, e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você e Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você e todo perigo.
Ele protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Então, assim, eu tomei algumas decisões em relação a isso, né, que eu sinto que Deus vem me guiando para ser um pouquinho mais próxima da Fran, um pouquinho mais mãe. Às vezes a gente pergunta certas coisas e às vezes a gente pede para que Deus nos dê orientação. E eu achei tão bonito ouvir aquela palavra daquela mulher que ela não me conhecia. Ela simplesmente trabalha na escola. É uma pessoa que trabalha lá, me viu cuidando todos os dias lá indo com a Fran. E eu achei importante falar isso, porque Deus manda e Deus cuida da gente sempre de alguma forma, né? A gente, às vezes, não enxerga, ou na correria não conseguimos enxergar as formas que Deus vem tentando falar com a gente. Então, era isso que eu queria falar um pouquinho hoje para vocês. Tá bom? Amém. Bem desprevenida, viu? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Pode ir. Não existe lugar onde a gente possa se esconder do Senhor. O Senhor sempre nos encontra. Se nós o buscamos, nós o encontramos. Mas se muitas vezes nós nos escondemos, Ele nos encontra, como Ele encontrou ali. E aquele que está atento para ver os sinais que o Senhor tem dado, as palavras que o Senhor tem derramado já sobre a sua vida, os cuidados que Ele tem tido com a sua vida, reconhece. Vamos cantar essa canção que fala exatamente sobre isso, sobre esse amor sobrenatural do Senhor que sempre nos encontra. Amém. Subo ao
compreender os teus pensamentos a meu respeito. Mesmo se na escuridão eu tentar me esconder, nada pode te deter. Transformaria até noite em dia. Mesmo se eu puder contar toda a areia que há no mar, é impossível compreender os teus pensamentos a meu respeito. Mesmo se na escuridão eu tentar me esconder, nada pode te deter. Transformaria até noite em dia. Nunca houve amor igual ao teu. Nunca houve amor igual ao teu. E Ele te chamou e me formou, trouxe a vida e me chamou pelo nome. Nunca houve amor igual ao teu. E escreveu os meus dias quando nenhum existia. Nunca houve amor igual ao Deus. E vê se há em mim outro andar. Conheces quem eu sou, me ajude a caminhar em direção à tua. Sonda, meu Deus, sonda. Pai, nos ajuda a escutar a Tua voz, Deus, e caminhar em direção a ela, sabendo que os nossos dias foram contados pelo Senhor, que fomos formados pelo Senhor desde o ventre das nossas mães, sabendo que o Senhor planejou todas as coisas para nós e que os seus planos são muito maiores e melhores que os nossos. Pai, nos ajuda a entender que o Teu amor venceu todas as coisas e que em Ti nós somos mais que vencedores. Porque todas as coisas nós podemos em Ti, Deus, que nos fortalece. Podemos passar pelo dia mal, Deus, podemos passar pelo dia bom, conectados contigo, não desviando dos princípios que o Senhor nos ensinou, mas sabendo que o Teu amor abundou sobre nós e que o nosso propósito é abundar esse amor da mesma forma. Glórias a Ti, Deus. Glória ao Rei, glória ao Rei, hoje para sempre, hoje para sempre. Cantarei ao Deus de amor, seguro estou em Ti.
amor venceu. E se o dia mau vier sobre mim, eu cantarei pra você. Eu cantarei. Não há medo, não há medo. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu. O teu amor venceu. E se o dia mau vier sobre mim, eu cantarei pra você. Eu cantarei pra você. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Para todos sempre, sempre, amém. Para todos sempre, sempre, amém. Para todos sempre, sempre, amém. Aleluia, glórias a Ti, glórias a Ti. Pai, nós queremos vencer as nossas batalhas enquanto adoramos o Senhor. A Tua palavra diz que batalhas foram vencidas durante a adoração, enquanto os guerreiros cantavam cânticos de adoração a Ti. Nós queremos aprender a fazer isso, Pai. Não apenas Te louvar e cantar e sorrir quando tudo está bem, Pai, mas aprender a Te adorar nos momentos difíceis, no momento da ira, no momento do medo, no momento do desespero, que nós possamos cantar a Ti e declarar que o Senhor é aquele que está no trono, que nada pode abalar aquilo que o Senhor é. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. E ao que está sentado, e ao que está sentado sobre o trono, que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra
seja a glória. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta. E nada vai roubar, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. E ao que está sentado, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja. E ao que está sentado, e ao que está sentado sobre, oh, que está sentado, que vive para sempre, Pai. Toda honra, toda glória sejam dadas a ti, Deus. Seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e ao que está sentado, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Só a igreja, ao que está sentado. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Dia. Bom dia. Hoje eu vou ler o versículo de Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as ofertas dele, embora seja morto por meio da fé, ainda fala. E eu escrevi aqui mais ou menos o que esse versículo fala, que eu entendi. Abel deu uma oferta superior à de Caim. Porém, ela foi superior pelo simples fato da forma que Abel deu a oferta. E muitas vezes nós agimos como Caim, ou seja, damos nossas ofertas e dízimos de qualquer maneira, e não de coração e com alegria como Abel. E precisamos refletir sobre isso todos os dias. Então, às vezes, quando você vai dar uma oferta, você não está dando do seu coração. Tibetão deu exemplo para mim, que quando eu dou R$10 de dízimo e ele dá 1.000, às vezes você pode pensar que 1.000 pode ser uma quantia maior. Ah, ele deu mais. Não. Às vezes as duas pessoas podem estar dando de coração, mas às vezes a de 10 pode estar dando com mais alegria e com, vamos dizer, mais vontade do que a pessoa que deu R$1.000 de dízimo. Então a gente precisa refletir sobre isso todos os dias e como a gente tem dado nossos dízimos e nossas ofertas para Deus. Você tem dado de coração? Você tem dado com alegria? E é isso.
Quem quiser envelope, levanta a mão. Lá no fundo, ó. Amém? As crianças podem vir agora. Estenda a sua mão para cá, vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estas crianças, Pai, que é o sal da terra, a luz do mundo, e que nós estamos alimentando, Pai. Essa lamparina que fará, Pai, a substituição de nós, das nossas gerações, e que estarão pregando o Evangelho daqui a pouco tempo. Nós te louvamos e te agradecemos por ela, pedindo que a semente que tem sido plantada na vida delas possa frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vai lá. Amém. Aleluia. Pessoal, hoje era o último dia para a gente trazer os caderninhos. Então nós temos os cadernos que vão chegar a pessoas e em países que não podem ter uma Bíblia, mas o caderninho que nós escrevemos aqui, com cada um com um capítulo, ou 2 ou 3, isso daí não importa, mas vai poder chegar nas mãos de quem não pode ter uma Bíblia, mas um caderno com escritos, com pensamentos, ele pode ter. Então, esse caderno vai chegar a lugares onde a gente normalmente não pode tocar. As nossas mãos são impossibilitadas de estarem lá, mas através do que vocês escreveram, através do que vocês se propuseram, através do tempo que vocês tiveram para poder escrever esses livros, nós vamos chegar lá. Deus vai chegar e a palavra do Senhor será propagada a esses países que não podem chegar. Então nós vamos estar enviando na segunda-feira e eu louvo a Deus por cada um que escreveu, por cada um que se dedicou, por cada um que entregou um tempo da sua vida. Eu peço a Deus que possa multiplicar e que você aqui fez um trabalho de evangelismo. Então se você achou que nunca fosse um evangelista, nesse momento você foi um evangelista. Um evangelista que vai alcançar pessoas que talvez a gente nunca teria contato com elas. E graças a você que dedicou esse tempo, nós vamos poder entregar. Então estenda a sua mão, vamos orar pelos livros. Pai, eu te louvo e te agradeço por estes livros, Pai, que foram escritos. Pedimos, Pai, que a tua bênção, o teu amor, a tua unção possa alcançar cada vez mais pessoas, Pai. Que a tua misericórdia possa vir, que através de cada caderninho desse, vidas sejam ganhas, pessoas sejam convertidas e a tua palavra propagada até os confins da terra, como foi ordenança do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Alguém quer dar algum testemunho sobre esse tempo que escreveu a Bíblia em um caderninho? Alguém quer falar alguma coisa? Vou contar alguns de pessoas que fizeram e foram me escrevendo. Teve uma pessoa que começou a escrever, não por ela, mas por outro. Tipo assim, vou fazer para agradar alguém. Para chamar atenção, sei lá, sabe quando você quer conquistar um lugar, aí você faz algumas coisas? Essa pessoa foi escrever o caderninho com essa intenção. E, claro, ela alcançou o objetivo, ela conquistou o lugar onde ela queria estar por causa do caderninho, no coração do outro. Mas, quando o objetivo foi alcançado, a pessoa não encontrou a alegria que achou que ia encontrar, porque escreveu o caderninho por causa do outro. E aí, essa pessoa me procurou e falou, mas eu escrevi com uma intenção, eu alcancei a intenção, mas eu achei que isso fosse me dar uma alegria no coração, fosse mudar o cenário, e não mudou. E aí essa pessoa me pediu uma chance para escrever mais uma vez.
Aí eu falei, beleza, mas você vai... Então, aí eu vou escrever agora com outra intenção. Agora eu quero que Deus fale comigo. Porque a primeira intenção não rolou e eu achei que fosse seu tudo. Falei, amém, escreve como buscando ao Senhor. Aí a pessoa me perguntou, mas que livro eu escrevo? Porque alguns me perguntavam, qual eu escrevo, qual eu escrevo? E eu falei, olha, eu acho que você devia pedir do Senhor, já que você quer que o Senhor fale com você, peça para o Senhor. E aí essa pessoa orou, foi pedir para Deus qual livrinho escrevia, e aí o Senhor falou para escrever sobre Jonas. E aí essa pessoa começou a escrever sobre Jonas, achou super legal a história, me perguntou algumas coisas que estava em dúvida, se aquele peixe era real ou era fictício, se é a nossa imaginação. E aí o mais lindo foi quando Jonas está na barriga do peixe. E ali o Espírito Santo pegou essa pessoa e enquanto ela escrevia sobre o tempo de Jonas na barriga do peixe, ela falou que começou a se ver. Se vê na escuridão dos próprios pecados, se vê na escuridão da própria identidade, se vê na escuridão das intenções do coração. E aí se arrependeu do primeiro livrinho, queria que eu devolvesse o primeiro livrinho. Falei, não, já está escrito, não precisa devolver. Né? Já está escrito. Ele falou, mas eu não escrevi com a intenção certa. Eu falei, mas você já se arrependeu? Aí ele falou, Deus me perdoa? Eu falei, acho melhor você continuar escrevendo Jonas, para ver se Deus te perdoa. Aí ele entrou para escrever Jonas continuando e viu que Jonas tinha o resgate do Senhor, da barriga do peixe. E aí Jonas vai e cumpre o propósito que Deus o chamou. E aí foi a parte mais linda, porque essa pessoa falou assim, até então, a hora que Deus resgatou Jonas, eu me senti resgatado dos meus pecados. Eu me senti liberto, eu me senti perdoado. Mas aí você chega no natural, no resgatado, no perdoado, no salvo, e você não sabe o que fazer diante de encontrar com tudo isso. Olha que interessante, né? E é verdade. Às vezes a gente é liberto, é salvo, é curado e não sabe fazer com aquilo. E por não saber lidar com a salvação, com a libertação, a gente volta para o cativeiro, porque eu sei lidar com as cebolas do Egito, com os pecados, com as companhias erradas, com as coisas feias que eu falava, eu dizia, os palavrões, as palavras malditas. E essa pessoa falou, eu não sei o que fazer agora diante de tão presente eu ganhei de Deus, né? Eu me sinto tão livre. E aí eu lembro que nesse dia estava bem nublado e a pessoa falou assim, acho que se chovesse eu ia sair correndo na chuva. Eu falei, olha, você falou. E não é que choveu? Choveu e a pessoa falou assim para mim, eu vou sair correndo na chuva. Eu falei, mas qual é o propósito de você sair correndo na chuva? Não, eu quero mostrar para o Senhor que agora eu quero seguir aquilo que Ele quer fazer da minha vida. Eu falei, então você lembra o que estava escrito no livro de Jonas? Qual foi o propósito? Ele falou assim, sei. Eu vou voltar e vou fazer o que o Senhor me pediu. Eu falei, então você vai para a chuva ou você vai voltar? Ele falou, eu vou na chuva e depois eu vou voltar. Aí foi, andou na chuva, não sei se chorou, se deu a volta no quartel, não sei o que fez. Eu sei que foi para a chuva, voltou. E aí, quando ele escreveu o primeiro caderninho, ele falou que alcançou a intenção do coração, mas o ambiente em casa estava frio. Aí, quando ele escreveu o segundo caderninho, a hora que voltou da chuva, ele falou assim, a hora que eu voltei da chuva, de verdade, aí o ambiente estava arrumado. Não foi como o primeiro caderninho, foi como o segundo. Eu olhei minha casa, eu via a minha estrutura familiar, eu via a minha família, e eu, pela primeira vez, eu experimentei um amor de salvação por eles. Eu experimentei um amor de paternidade, um amor de provedor, um amor de soldado real, foi a palavra que ele escreveu. Um amor de soldado real. E agora eu entendo que eu tenho que viver e vencer para salvar essas pessoas. Então, eu achei lindo porque a verdade nos liberta. E quando ele falou que a verdade do caderninho era com a intenção de alcançar o coração de outra pessoa, foi o mais lindo, porque foi verdadeiro, ainda que. Né? A gente tem caderninho que não foi feito aqui na igreja, veio lá de outro estado. Você quer contar sobre a sua prima? É tão lindo, porque ela escreveu, ela pediu para participar conosco, e a treta foi na hora de despachar o caderninho para cá. Né? Então, ela chegou no correio e começou uma negociação no correio, porque eles queriam que ela enviasse o caderninho numa caixa, e o caderninho estava dentro de um envelope. Aí eles não queriam que tinha que ser na caixa, que não podia ir no envelope, pois era um caderno todo preenchido. Daí, como chama a sua prima? Miriane. E ela falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. O caderninho que está escrito aí é a Bíblia, e é o livro de Atos. Ele vai para São Paulo e depois vai para missionários fora do Brasil. E aí Deus operou um milagre dentro do correio, porque conseguiu enviar o caderninho no envelope.
E o valor que eles iam cobrar, eles não cobraram pelo envio. Acho que foi 1/5 do valor praticamente, né? Cobraram R$16 para enviar o caderninho. Ele veio de Feira de Santana, Bahia, para cá. Então, eles falaram que dava para enviar por carta registrada, por ser um caderno, já está preenchido, mas aí chamaram uma outra pessoa lá dentro do correio, que parecia ser cristão, e o rapaz ficou todo feliz de participar, de enviar um caderninho que vinha para São Paulo ia para fora do país como missão, né? E ele fez perguntas sobre o livro, e ela falou sobre o livro, qual era o propósito, e aí liberou o envio. Então, assim, até na hora de enviar, as pessoas experimentaram o agir de Deus, o poder de Deus sobre isso. E eu não sei se você escolheu escrever, tem gente que vai continuar escrevendo, vai guardando para uma próxima oportunidade de envio. Eu sei que eu peguei para escrever, e eu peguei para escrever o livro de Esther, a Sara também me pediu para escrever Esther. E eu comecei a escrever o livro de Esther, e era impressionante, conforme eu pegava a caneta e ia escrevendo, o temor do Senhor que dava no meu coração. A sensação que eu tinha de que eu estava fazendo algo tão santo, tão sobrenatural, saber que eu podia fazer aquilo, sabe? Porque tem coisas que você fala que é tão santo, você não pode tocar, você não pode entrar. Lembra quando a Bíblia conta do Santo dos Santos? O lugar que só o sacerdote podia entrar, purificado, um monte de cerimônia, e quem tentou entrar foi exterminado pelo fogo consumidor do Senhor. Então, ali era lugar de encontro com o Altíssimo, ficava a Arca da Aliança, os elementos da ceia, tudo que era puro, santo, de ouro, refinado, estava naquele lugar no Santo dos Santos. Então, conforme eu ia escrevendo, eu falei, Deus, o Senhor está nos dando o privilégio de escrever a Tua palavra, né? E não foi algo que eu resolvi escrever como um poeminha, ou estou escrevendo o diário da minha vida, que às vezes tem gente que escreve sobre coisas da sua vida. Mas eu estou escrevendo sobre a história do Senhor a nós. E aquilo foi me dando primeiro um temor, depois eu fiquei com uma sensação de perigo, sabe? Quando você está num lugar que toma cuidado, porque é muito santo. Depois uma alegria de poder participar, de escrever. E aí depois eu entrei num outro lugar, que era o capricho da letra. Gente, que dificuldade, o capricho da letra. Eu não tenho a letra bonita. Minha letra é muito quadrada, e cada dia que passa ela é pior. E acho que pelo fato da gente escrever cada dia menos, a gente pratica menos, ela fica... E tem hora que eu escrevo que eu nem sei o que eu escrevi, parece que eu quero fazer um risco e falar que é uma palavra. Tá horrível. E aí eu falei, Deus, não dá, né? Eu falei que as pessoas precisavam ter letra bonita para escrever. Como é que eu faço agora, se está esse negócio? Aí eu recebo o primeiro caderninho escrito, e a pessoa... Não recebi o primeiro caderninho, a pessoa me mandou uma foto de um texto daquilo que ela estava escrevendo, se estava bom. Aí eu olhei aquela letra. Era uma letra enorme, de forma, uma letra junto da outra, não tinha espaço entre uma palavra e a outra. Então, se você fosse escrever ao que está sentado, era ao que está sentado, tudo junto. Se você não soubesse o que estava escrito, você nem conseguia ler. E aí, conforme eu ia lendo aquilo, eu comecei a me lembrar das minhas questões sobre a letra linda, que eu não estava com a letra linda, sobre o tanto de exigência que eu tinha feito da letra ser linda e legível, né? Aí o Senhor me lembrou que um dia, evangelizando uma pessoa, ela me escrevia as coisas no WhatsApp e ela não tinha muita coordenação na escrita por problemas mentais. E eu lembro que eu olhava aquilo e eu lia com tanta clareza. E aí o pastor ele falava assim, não sei o que está escrito. Eu falei, como não? E eu li, ele falava assim, impossível está escrito isso. Não, está escrito isso. E aí Deus falou assim, eu não te dei condições de ler aquilo que ninguém sabia o que estava escrito. Não se preocupe, eu vou dar condições para eles lerem aquilo que está escrito. E essa pessoa que escreveu com essa letra, a hora que eu fui responder se estava aprovado a letra, olha que lugar que eu me enfiei, como se eu fosse digna de falar tá ou não está aprovado. Eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Tive que passar por essa experiência e eu falei assim, está super aprovado. Vai ser o caderninho mais lindo. E essa pessoa não escreveu 1, escreveu 4. Tamanha foi a alegria. E ele escrevia e ele lembrava de coisas do passado que ele fez e ia se arrependendo. Ele lembrava da esposa que tanto intercedeu por ele
e já não está mais entre nós. Aí ele lembrava das coisas feias que ele fez contra essa mulher, que era uma mulher de Deus, de Deus, de Deus. Aí ele lembrava o mal que fez para a filha, ele pedia perdão. Aí ele lembrava as coisas erradas que ele fez no trabalho, aí ele pedia perdão. E nisso Deus foi mudando a história dele, mudando a sorte dele. Gente, pensa uma pessoa rude se transformar em doçura, pensa uma pessoa estúpida virar gente boa. Né? Até um dia a filha me ligou e falou assim, olha, eu não sei o que a senhora está fazendo, mas ele está tão diferente. E depois aconteceu mais uns fatos interessantes na vida dele aí, né? Tem uma companheira no pedaço agora, tal. Um anjo no pedaço. Gente, então assim, Deus faz coisas sensacionais. E ele escrevia o caderninho, e ele terminava um livro e falava, eu quero outro, pastor. Aí daqui a pouco ele já estava escolhendo os livros, e passava aqui, pegava caderno, escrevia, e passava aqui. Aí um dia ele não tinha caderno, ele falou, onde eu compro? Eu falei, calma, eu te entrego o caderno. A alegria de escrever. E aí ele falou assim, eu sei que uma vida, a minha esposa queria muito que eu fosse de Jesus. Mas hoje eu escrevendo, eu sei que eu sou de Jesus. Sabe, hoje eu escrevendo, eu lembro que ela orou, eu lembro que ela fez, eu lembro tanto que ela jejuou, eu lembro tanto que ela sofreu para que eu fosse de Jesus. Ela não está aqui, mas eu posso falar para os céus, eu sou de Jesus. E ela vai ouvir, eu falei, ela já ouviu. Ela morreu sabendo que você era de Cristo, porque ela semeou e ela sabia que ia colher. Então, sabe, tem mais alguns aqui que depois eu conto para vocês, mas se você não escreveu, escreve. Tem caderninho ainda, a gente combina, eu vejo lá com o pessoal que vai levar, a gente manda uma outra remessa, mas não perde a oportunidade, sabe? A palavra de Deus, ela tem efeito, ela tem. Eu queria agradecer vocês que são sementes eternas, vocês vão levar a vida para as pessoas que talvez vocês nunca conheçam, só na eternidade, sabe? Eu estava comentando com a Carolina hoje, às vezes a gente vê pessoas, ouve histórias, e aquilo fica no nosso coração, e constantemente a gente lembra de coisas que a gente nem sabe quem são, e Deus põe no nosso coração, e faz aparecer de novo mensagem sobre aquela pessoa. É Deus pondo a gente para orar, para interceder, sabe, a oração de um justo tem muito poder, não pensa que você só tem condição de orar por quem está aqui. Sabe, se Deus te colocar no coração para orar para uma pessoa que mora em outro país, porque você vê uma notícia na televisão, mas nunca vai me ver, eu também nunca vou ver. Não interessa, o poder de Deus, ele atravessa os lugares, porque ele não é limitado por limites territoriais, ele é espiritual, então ele vai para lá, ele volta para cá, sabe, não subestime o que Deus faz através do poder da palavra e da oração. Então, sabe, vocês recebam 30, 60, 100 por um, a semente que vocês estão lançando. A Bíblia fala que o maior presente, a maior vitória de um cristão não é libertar cativos, não é curar enfermos, é salvar vidas. Vocês estão salvando vidas e cumprindo o ID do Senhor. Louvado seja o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Engraçado que quando a pastora estava falando sobre o escrever e dar um temor, existe uma matéria que eu estou fazendo que chama Filosofia das Religiões. E eles contam como as religiões eram passadas. Então, a gente tem na religião judaica, eles tinham uma tradição de passar algumas coisas orais, mas quando eles iam escrever os livros dos profetas, o Antigo Testamento, eles sentavam para copiar e eles iam escrevendo e transcrevendo, né, exatamente do jeito que estava aquilo lá, e de repente eles fechavam a boca, trocavam a pena que eles estavam escrevendo, a ponta da pena, colocava outra, e escrevia o nome de Deus, Yahvé, e eles não pronunciavam o nome porque eles não se achavam dignos de escrever, de pronunciar o nome de Deus. Então eles falavam em silêncio, escrevia, pegava aquela pena, jogava fora e punha outra e continuava escrevendo. Então, é engraçado porque esse mesmo temor que Deus colocou lá de trás, ele vem vindo e acompanha quando o Espírito Santo se move mesmo. Então, glória a Deus por isso, né? Deus é maravilhoso. Amém? Então, aqui nós vamos alcançar algumas vidas. Aleluia. Eduardo, vem. Amém. A gente tem... eu não sei se você percebe, Carol, mas você tem uma família sacerdotal na sua vida. Você, Sara, Felipe, Carol, Edu, né, que isso possa se estender aos seus outros, a sua outra irmã, a sua mãe. Existe uma unção sobre a família e não deixe que isso se perca. Viu?
Vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida do Eduardo. Através dele que o Espírito Santo possa se mover e nos falar, Pai, aos nossos corações, à nossa mente. Então abrimos os nossos olhos espirituais, o nosso coração e os nossos ouvidos para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vixe, pastor. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Bom, vamos lá. Toda vez que eu tenho um convite para vir aqui pregar, eu já falo que eu tenho temor, né? Morro de medo. Tenho, assim, tanto medo de Deus como o tanto de amor que Ele tem por mim. E eu falo assim, será que é isso que o Senhor quer mesmo que eu pregue? Né? O que eu vou pregar? Será que é isso? E a semana inteira eu vim falando de Jonas, né? E aí eu sempre venho pedindo confirmação, e a Carol escreveu o livro de Jonas no livrinho. A minha mãe, eu falei com ela sobre Jonas. Aí vem a pastora aqui e começa a falar sobre Jonas. Quase que eu falei para ela, pastor, eu vou pregar isso aí, segura aí. Então eu falei quase, mas eu falei, deixa a pastora falar, porque isso aí para mim é o que eu pedi, né? É confirmação. E quando a gente vem aqui falar sobre a palavra de Deus, a gente sempre vem entendendo e o Espírito ele vem ministrando nos nossos corações sobre o amor de Deus, sobre o que Deus quer realmente do ser humano, né? Aí quando a Eliana, agora eu lembrei o nome dela, Chuchu, ela veio falar de Salmo 121, aí você fala assim, Eliana, mas você me pegou despreparada. Pode ter certeza, Eliana, você nunca está despreparado, né? Isso é mais um motivo para você sempre estar preparada. Deus ele nos coloca em situações e toda vez que a gente está despreparado, gera esse medo, gera essa angústia, né? Então Deus ele nos prepara sempre para tudo, né? E assim foi com Jonas. Então eu vou pedir para todos, quem tiver com a Bíblia, abram aí no livro de Jonas e a gente vai falar sobre esse profeta. Jonas está depois de Obadias e atrás de Miqueias. Todo mundo achou? Jonas faz parte dos profetas menores da Bíblia, mas isso não quer dizer que a história dele seja pequena. Achou? Achou, pastor? Se quiser ajuda, o pastor está aí do lado. Todo mundo achou? Amém? Vamos lá. Jonas capítulo 1, versos 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus, ele tem uma intimidade com Jonas, né? Quando alguém ouve a palavra de Deus assim tão clara, eu digo que é intimidade. E Nínive, ela estava passando por um momento, e aquela maldade de Nínive subiu até Deus. E Deus, ele precisa levar essa palavra, precisa levar o arrependimento até aquela cidade. Então ele escolhe Jonas. Fala, vai lá e prega contra aquela cidade. Mas aquela cidade tinha gente tão ruim,
mas tão ruim, que Jonas falou assim, pensou, né? Não falou aqui explicitamente, mas falou assim: eu? Vou nada? Tchau. Aquele povo não merece salvação não, gente. Eu que não vou pregar lá. E aí Jonas vai lá e compra uma passagem e vai para Tarsis. Se eu for falando alguma coisa errada aí, alguém me corrige, tá? Quem escreveu Jonas também, cadê a Carol? Bom, e aí ele pega a passagem, embarca e vai para Tarsis, vai lá para a Espanha. Fala o quê? Eu não vou para Nínive não, vou para o sentido contrário do que Deus está me mandando. Vou ao contrário. E aí, dentro do barco, Deus faz soprar um vento muito forte. E os marinheiros ali da embarcação, eles começam a ficar com medo, né? Então, e agora? Lascou. E o capitão daquele barco, o que ele pensa? Eu preciso salvar minha embarcação. Eu preciso salvar a mercadoria que eu estou levando aqui. Eu preciso salvar, né? E aí os marinheiros começam... Tem um trecho aqui que eles ficam com medo. Versículo 5, acompanha aí comigo. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E aí vocês podem perceber que Deus aí está com letra minúscula, né? Porque cada um ali tinha o seu Deus. Cada um tinha aquele a quem clamava. E Jonas, enquanto isso, ele tá lá quietinho, lá no porão. Bem quietinho. E o capitão lá, preocupadíssimo com tudo que estava carregando naquele barco. E aí eles começam a clamar e nada. Falou, vai ver se tem mais gente nesse barco aí, porque não é possível. E aí eles vão lá, em direção a Jonas, e encontram Jonas lá no porão lá do navio, quietinho. Então, eles vão lá e pegam Jonas e começam a perguntar para ele o que estava acontecendo. E aí eles lançam sorte, né? E aí quando Jonas fala para eles que o problema daquilo era ele, né? E o propósito daquilo tudo ali, enquanto o capitão queria salvar a mercadoria, enquanto os marinheiros estavam preocupados com suas próprias vidas, Deus ele estava preocupado em salvar vidas, mas não em salvar com o risco de um afogamento, em salvar o que todos aqui entendem como um dia a gente vai estar lá na glória. Então, Jonas responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. E aí perguntam para ele: o que foi que você fez, visto que o mar estava cada vez mais agitado? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Então, quando os marinheiros pegam Jonas e jogam no mar, Deus faz com que um peixe venha e pegue ele, certo? O mar se acalma, Deus cumpre o propósito naquele navio, porque até então cada um clamava ao seu Deus com letra minúscula, mas a partir do momento que eles começam todos a clamar ao Senhor, e Jonas fala: me joguem no mar. Deus cumpre o propósito naquele navio, salva pessoas, e agora Jonas parte para o outro propósito dele. Então ele vai num lugar que não tem ninguém que conhece o Senhor, e agora ele vai para outro lugar,
Vamos começar de novo a história de Jonas. Agora, Jonas dentro de um grande peixe. Jonas, ele está dentro de uma baleia, né? Não aquela baleia que engoliu o chileno, né? Não sei se vocês viram há poucos dias atrás, alguns dias atrás, um peixe veio e engoliu o rapaz lá de caiaque, né? Eu falei, será que é Jonas? Não, mas ele estava de caiaque, aí eu falei, não é não. Era um barquinho. Então, mas logo aquele peixe, ele joga aquele jornalista para fora, mas no caso de Jonas, ele fica 3 dias e 3 noites dentro do peixe. É isso aí, pastor. Então, Deus, ele precisa tratar Jonas, né? E às vezes é necessário a gente ficar dentro de um peixe. Tem alguns que ficam 3 dias, tem alguns que ficam 1 dia, tem alguns que ficam 3 anos. Eu fiquei 3 anos. Tem gente que fica 1 mês. Eu não sei qual que é o peixe de cada um aqui, qual que é a baleia de cada um aqui. Tem gente que o quê? Tem gente que ainda não foi vomitado, está lá dentro do peixe ainda, mas precisa entender por que está dentro do peixe, né? E aí Deus ele começa a trabalhar em Jonas. E aí no capítulo 2, versículo 2, diz assim: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre da morte. Gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. A Eliana trouxe aqui Salmo 121, mas você vê aqui que na oração de Jonas é o próprio Salmo 120, um atrás do que você falou. Quem lembra do Salmo 120 aí? Tá no Salmo aí, pastora? Lê aí, pastora, Salmo 120. Por gentileza. Não, só esse primeiro mesmo. Em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre da morte. Gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Eu não sei vocês aqui se já passaram, já tiveram dentro do peixe, já reconheceram que tiveram dentro de um peixe, mas normalmente quando a gente está dentro do peixe, quando a gente está em uma situação muito difícil, da qual a gente não está preparado, do qual a gente não conhece, desconhece o dia de amanhã, ou desconhece os segundos que seguirão após aquele momento, a gente tem medo, a gente não sabe o que vai enfrentar. Eu falo que o melhor momento para você conhecer se uma pessoa realmente é ateu ou não é colocar ela dentro de um avião e falar assim: senhores e senhoras passageiros, o avião está caindo. Eu quero ver um que não grita meu Deus, que não fala meu Deus. Até o ateu. Aí eu quero saber se ele é realmente ateu, porque aquele momento ele não está preparado. Ninguém está preparado para isso. E aí Jonas, ele clama. E Deus ouve. E aí Jonas, ele é tratado ali. E aí o peixe cospe Jonas, e Jonas vai até essa cidade de Nínive. E aí, como eu falo para vocês, tem situação que quando a gente está dentro do peixe é a hora que a gente está clamando, é a hora que a gente não sabe o que está acontecendo,
E aí eu não tenho, o meu recurso financeiro não dá, o que eu conheço não tem valor, o que as pessoas conhecem não tem valor, tudo que eu tenho, nada daquilo adianta. Quer uma situação parecida com essa? Pega a pessoa em estado terminal. Esses dias agora eu tive uma compradora, um grande cliente meu. A compradora, ela falava comigo praticamente todos os dias, cotando material, conversando, tirando dúvida, o que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo. E no ano passado ela teve um diagnóstico de câncer. E 2 semanas atrás agora, ela... Tem um nome lá, eu esqueci, quando, tipo assim, já não tinha mais jeito, aí vai o pessoal, os cuidados paliativos. Eu já não estava mais em contato com ela, aí era só a família e o dono da empresa que ela era funcionária. E aí os donos sempre estavam em contato comigo, e falando e tal. E aquele momento ele me comoveu um pouco, porque ela era uma menina muito legal. E eu mandava mensagem depois que ela acabou se afastando. Eu estava sempre mandando mensagem para ela. E ela estava sempre muito animada, sabe? Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E eu sempre mandando mensagem para ela. E aí veio essa bomba alguns dias atrás aí. E eu fiquei muito chateado, né? Porque ela estava numa situação que já não tinha mais jeito. E a família inteira, tenho certeza que daria tudo que tinha para ter ela de volta. Daria tudo. Mas tudo que eles tinham não tinha valor naquele momento. Tudo que ela tinha já não tinha mais valor naquele momento. O que tinha valor era a palavra. O que tem valor é a palavra. Então, tem hora que o que me faz entender que às vezes dentro dos problemas estão as promessas. Quando eu estou em uma situação muito ruim, Deus faz com que eu amadureça, se eu realmente quero amadurecer. Se eu não quiser amadurecer, Deus ele vai continuar tratando. Por quê? É o que eu falei, o mesmo temor que eu tenho de Deus, eu falo que é o mesmo amor que Ele sente por mim. Porque é muito grande, não tem como. E quando a gente começa a entender esse amor de Deus, e começa a entender as situações que nós passamos, e começa a enxergar o agir de Deus, o que Deus realmente quer da gente, a gente começa a entender as situações diferentes. Então, dentro das adversidades estão os propósitos. Dentro das dificuldades estão as promessas. E aí, Jonas é cuspido por aquele peixe e vai até a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade muito grande. E Jonas ele caminha, se eu não me engano, são 3 dias também? Um dia. Ele caminha e prega o arrependimento. Então foi 3 dias. 3 dias, eu acho que é isso. É isso mesmo, pastor. 3 dias. Isso. Então, são 3 dias também. Levando em consideração que uma caminhada naquela época de um dia era de 25 quilômetros, em média. Tá? Então, vocês imaginam aí o tamanho da cidade de Nínive. Tá? Jonas ele vai lá, percorre toda aquela cidade e prega
E o rei, ele se compadece e também gera o arrependimento sobre todos eles. Eu não sei se vocês sabem, isso está fora da Bíblia, isso foi um contexto que eu busquei, mas Nínive, eles roubavam, saqueavam as cidades, escalpelavam, fala? Tiravam o couro cabeludo das pessoas, sabe? Eles eram assim, bem do mal mesmo, sabe? E bem malvadão mesmo. E eu até entendo essa situação de Jonas, né? Você imagina alguém que faz mal para você, né? E você tem todo aquele rancor, aquela coisa que te gera dentro pela nossa natureza humana, e você quer mais que aquela pessoa, com todo o perdão da palavra, mas você quer que aquela pessoa se exploda. Não quero saber dela. Você acha que eu quero que ela prospere? Você acha que eu quero que ela progrida? Não, ela me fez mal. Para que eu quero o amor dela? Para que eu quero aquilo? E dentro da nossa natureza humana é isso que acontece. Mas como eu falei para vocês aqui, Deus ele não quer isso. Deus ele não quer que o pastor seja salvo porque ele é pastor. Ele não quer que o Alexandre não seja salvo porque ele está fazendo coisa errada. Não, ele quer que tanto o pastor quanto o Alexandre sejam salvos, como todos aqui, independente do que cada um está fazendo nesse momento, independente da situação de cada um. Então Deus, ele começa o seu trabalho lá no barco, depois ele vem para o peixe, e agora ele vem para a cidade de Nínive. E aí Jonas vai lá, anda toda essa cidade, prega, gera um arrependimento, e aí ele vai lá, sai da cidade, sobe no monte, e ele fica observando o que ia acontecer naquela cidade. Olha só, ele acabou de sair de dentro de um barco, de uma tempestade, é jogado no mar, um peixe engole, lá ele clama a Deus, Deus tira ele vai para a cidade porque ele gerou arrependimento nele, ele prega contra toda aquela cidade, a cidade se arrepende, Deus cumpre o seu propósito, e ele sobe no monte para ver, tipo assim, ó, Deus não vai salvar todo mundo, eles não vão se arrepender. Esse povo aí tem tudo que morrer mesmo. Povo ruim, gente ruim tem que morrer. E aí ele ficou observando aquilo. E aí, como estava muito sol, Deus faz crescer uma planta do lado de Jonas. Essa plantinha cresce, cobre, vamos imaginar aqui que fosse uma trepadeira, né? Rapidamente cresce, cobre ele, que ele estava quase lá desmaiando daquele sol. E aí Deus alivia aquele sol sobre a cabeça de Jonas. E aí Jonas fica feliz. Mas ainda assim, Jonas não está contente. Ele quer ver aquela cidade destruída. Acho que a vontade dele era que Deus passasse um fogo ali e consumisse todo mundo. Mas como eu falei, Deus ele tem um propósito na vida de cada um. E aí ele vai lá e manda uma larva, uma lagartinha lá, come toda a plantinha. E aí Jonas tem um solzinho lá de novo na testa dele. E aí Deus fala com ele assim: ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver.
Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha a podado e nem tenha a feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria ter eu pena dessa grande cidade? E aí a gente começa... Bom, eu começo a ver aqui o relacionamento de Deus com Jonas, né? É um relacionamento profundo, a ponto de falar assim, ó, beleza, você tá nervosinho comigo, mas não é assim que funciona. Você tá bravinho comigo, mas não é assim que funciona. Às vezes a gente tem problema dentro do serviço, dentro de casa. E aí dentro do serviço alguém que fala um A para você meio de atravessado e você já sai correndo. Isso só mede a profundidade que você tem com as pessoas que estão do seu lado. É raso. Quando a gente vai pular numa piscina, antes de pular, a gente precisa saber a profundidade daquilo, né? Então, numa piscina de criança que tem lá 30 centímetros de água, eu vou lá e vou chegar e vou dar uma ponta? Eu não vou. É raso. E a nossa relação, a relação que a gente tem com as pessoas, ela tem profundidade. Então, qualquer coisa que eu falo, às vezes, para uma pessoa dentro do serviço, ela pode gerar uma situação da qual cada um vai ter uma reação. Eu falo às vezes alguma coisa para o Samuel, que trabalha lá comigo, e ele pode se doer, pode ficar de cara virada comigo uma semana, ou ele pode chegar em mim simplesmente e falar: ô Du, ó, você falou isso pra mim, assim, assim, assado, tal, e eu não gostei. Eu falo: não é bem assim que eu quis dizer e tal, e conversar, porque a gente tem um grau de intimidade, uma relação, uma profundidade no relacionamento, que nos dá essa liberdade de conversar. E assim tem que ser dentro da sua casa, assim tem que ser dentro dos ambientes que você frequenta. Tem alguém que se pega vendo isso hoje? Dentro do serviço ou dentro de casa? Fica discutindo relacionamento, ou discutindo situação por uma coisa rasa? Por aquilo que você acha que deveria ter sido feito e não foi? Jonas foi assim. Mas contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Você sabe qual que é essa diferença quando você fala da mão esquerda e da mão direita? Sabe qual que é a diferença de uma e da outra? Alguém sabe aqui, não? Você sabe, pastor, qual que é a diferença da mão direita e da mão esquerda? Elas estão invertidas? A gente pode citar N situações aqui. Mas Deus fala que aquele povo não conseguia nem distinguir essa diferença. Se eu colocar minha mão esquerda uma sobreposta na outra, um dedão está para um lado e um dedão está para o outro. A minha digital aqui é diferente da minha digital aqui. Os tamanhos, eles nunca vão ser iguais. As linhas, elas nunca vão ser iguais.
Mas uma mão tem mais força, a outra não. Eu posso citar um monte de diferença. Mas aquele povo não sabia nem distinguir essa diferença. Que é simples. E o propósito de Deus, ele nunca é raso. O propósito de Deus é sempre a salvação. O final do propósito é a salvação. Vocês conseguem entender isso? Deus, ele tem um plano para cada um de nós e esse plano é a salvação, é a redenção. E cada um ele vai trabalhar de uma maneira diferente. Em mim ele trabalhou de uma maneira e continua trabalhando. No Felipe ele vai trabalhar de outra. No pastor ele vai trabalhar de outra. No Samuel de outra. E assim sucessivamente. E a partir do momento que vocês começam a enxergar o plano de Deus para a vida de cada um de vocês, vocês começam a dar profundidade no relacionamento entre vocês e Deus. E aí quando a gente começa a entender que nós precisamos atingir uma profundidade maior nesse relacionamento, a gente começa a cumprir os planos e não fugir deles. Quando Deus falar algo para você, quando Deus dizer algo para você, vai e cumpre. Não adia, não. Quando a gente adia, vem sempre algo que vai te puxar de volta e vai falar: ô filho, eu quero ser aqui. Elias fugiu da terra de Israel. Até o louvor, quando estava falando aí, quem pode se esconder na escuridão? Fugiu da terra de Israel. No caminho ele jejuou 40 dias, fez jejum lá 40 dias, mas Deus ele pega, fala para ele: ó, sobe lá no Monte Horebe que eu quero falar com você. E volta para o teu propósito. Davi, ele também se escondeu na caverna de Adulão. Fugindo de quem? De Saul. Mas Deus tira ele de lá e bota ele no propósito dele de novo. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Se Deus tem um propósito na sua vida, não foge. Não foge. Vai nele. Se você fugir, saiba que Deus, ele vai te corrigir. Tá? Pois Deus, ele corrige o filho que ama. E ele ama todos nós. Certo? Para encerrar, esse mesmo cliente que eu falei para vocês agora aí, que a compradora morreu, você imagina o turbilhão que passou dentro dessa empresa, por uma situação dessa. 2 irmãos são sócios ali. E tem toda uma história nessa empresa, que foi fundada lá em 70 e alguma coisa. Pelo pai deles. E aí, nesse turbilhão, esses irmãos se desentendem. E aí um deles me liga. E ele fala assim: Eduardo, eu estava precisando falar com você. Aconteceu isso, e contou tudo o que aconteceu. Ele falou: eu não vou mais trabalhar aqui. Eu já pedi para o meu irmão a minha parte, ele já me pagou. Eu estou saindo daqui. E aí eu falei exatamente o que eu aprendi sobre o livro de Jonas. Eu falei, ele chama Marcos. Eu falei: Marcos, você tem uma história aí e você tem que cumprir essa história.
Você tem que cumprir esse propósito. Não é um desentendimento com o seu irmão que você vai sair e vai seguir o seu caminho achando que você vai ferrar com a vida dele porque você não vai estar mais lá. Porque ele faz parte do chão de fábrica e o irmão dele faz parte do administrativo. O irmão dele faz muito bem o administrativo e ele faz muito bem o chão de fábrica. Eu falei, talvez você está sentindo uma raiva tão grande do seu irmão que você quer mais é que ele se ferre. Mas não é assim que vai funcionar as coisas. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. E eu não estou aqui te desejando mal. Eu estou te alertando do propósito. Você vai sair de um lugar que você tem nas mãos, você domina toda a situação, vai sair dali e enfrentar outra situação porque você acha que aquilo que seu irmão falou para você não convém e te feriu. Não era mais fácil você sentar com ele, conversar e falar, colocar os pingos nos is? Não, Eduardo, mas não sei o que lá. Ele conversou. E ele falou assim, eu gosto muito de conversar com você, porque você tem bons conselhos, mas eu vou seguir. Eu falei, eu estou aqui também. Independente da sua escolha, eu vou estar aqui. Eu não quero que você se afaste de mim. Independente de onde você estiver, eu vou estar aqui. Você tem meu telefone, esse é meu telefone particular. Você tem o telefone da minha empresa, você pode ligar aqui a hora que for. E vira e mexe agora eu mando mensagem para ele. Oi, e aí, como tá? Tá tudo bem? Assim, diminuímos a intimidade, porque ele tomou um caminho o qual eu falei para ele que eu não tomaria. Diminuímos a intimidade, mas eu não quero perder o contato com ele. Hoje a gente está no final de março. Em breve eu quero contar isso para a igreja, o que aconteceu e o desfecho que isso vai tomar. Para saber se eu estava errado ou saber se ele estava certo. A palavra de Deus, quando a gente começa a entender ela, a gente sabe que certos passos não vão dar muito bem. É por isso que a gente passa conselho, é por isso que a gente transmite aquilo que a gente aprende com a palavra. E aí em breve eu quero contar isso para vocês, o que aconteceu, tá? A Carol estava até o dia que ele me ligou, eu acho que a gente ficou quase umas 2 horas no telefone, falando. Falei com ele, era uma sexta-feira. Ele falou, eu vou pensar no final de semana. Na segunda-feira eu liguei para ele de novo. Ele falou, não, minha decisão agora está tomada, é essa que eu vou seguir. Falei, então tá bom, mas eu continuo aqui. Então, se alguém está com alguma situação parecida dentro de casa, ou no trabalho, ou qualquer que seja, que vocês pensem bem nas decisões antes de seguir em frente, tá? O propósito de Deus é um só, é salvação, é redenção, tá? Caminhe nesse propósito, não pega o seu barquinho, a sua passagem e vai para Tarsis, não, que pode vir um peixe aí no meio do caminho, se vier, tá bom? Isso aqui não é só a palavra de Deus, não é um sermão para ninguém não, tá? Amo vocês, e se vocês precisarem de conselho ou alguma coisa parecida, podem contar comigo, tá? E é isso, pastor. Toma uma água. Uma coisa muito interessante nessa história de Jonas é que um dos motivos que ele não queria orar por Nínive
era porque os seus pais foram mortos pelos ninivitas. Então ele já tinha um asco já por eles, né? Mas Deus vem para todo mundo. E ele era o profeta da vez que tinha que estar lá. Agora, uma coisa interessante do que o Du falou é que foi pregado e o povo teve a chance de mudar ou não. Se você vê a história, depois de mais ou menos uns 120 anos, Nínive é destruída por 3 povos, medos, ceutos e um outro que eu não lembro qual. Ela é destruída, acabou com ela, a cidade mais grande da época. Naquela época lá, uma cidade com seus 120 mil habitantes, alguma coisa assim. É gigante, não tinha prédio, então imagina só, 120 mil pessoas tudo espalhadas no chão, casa. Mas tiveram a chance. Então, eu vejo que Deus agiu de 2 formas com Jonas e com a cidade. Primeiro, tinha que tratar Jonas. Jonas não podia ser um profeta desobediente, mesmo pelas circunstâncias que ele havia vivido. Não é desculpa o que a gente passou para não fazer o que Deus está pedindo. Então, a situação que você está passando hoje não é para te impedir que você pregue sobre Jesus, sobre Deus, sobre perdão. Não é. A situação que você está vivendo hoje é para te fortalecer, é para que você seja sarado, né? Então, qualquer que seja a situação. E outra, Deus usa umas coisas loucas para nos curar. E acontece isso. E nessa hora, eles tiveram a chance. Eu creio que muitos ouviram a palavra de Deus, se arrependeram, mas alguns continuaram com a sua iniquidade, uma grande maioria. E aí veio a devastação daquela cidade. Então, eu vejo que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra as consequências de tudo que a gente faz. Isso é o mais gostoso da palavra de Deus. É que você pode ver as consequências da obediência ou da desobediência, porque está tudo escrito ali. Então, há consequências para tudo que você faz. E há um tratamento de Deus em tudo que Ele manda você fazer. Às vezes você fala assim, o meu coração, não sei o que lá. Não, é Deus falando, né? Mas deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Quando o homem coloca a mão, não deixa Deus agir. Então, se você está passando por alguma situação, é Deus te tratando, é Deus querendo que você não vá à destruição. Mas Ele está reconstruindo o seu caráter, fortalecendo o seu ser, a sua pessoa, o seu ser espiritual, sua pessoa física, a sua dependência espiritual. Ele está colocando os pingos nos is para que uma família seja de acordo como Deus quer. Amém? Você crê nisso? Se você precisa de algo, se você tem passado por algo, precisa da mão de Deus, eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar por você, para que a gente possa encerrar esse culto em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós temos circunstâncias que podem nos abalar, podem nos tirar de linha com o que o Senhor quer para cada um de nós. Então nós te pedimos que neste momento a Tua palavra venha como uma flecha em nossos corações. Venha poder verdadeiramente nos mudar, nós possamos ouvir a Tua palavra e tomar um rumo certo. Que haja uma conversão de onde nós estamos indo errado para voltarmos ao que é certo. Que haja um despertar em cada um de nós para que essa palavra possa se cumprir em nossas vidas e nós ouvimos, Pai, o que o Senhor quer que nós façamos. Nós queremos ser obedientes, Pai, para não ter consequências. Nós queremos ser amados e amar assim como o Senhor nos amou, a ponto de nós podermos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Então, Pai, que nesta semana que se inicia, o Senhor nos direcione em amor para tudo aquilo que nós precisamos. Que as pedras que estão no caminho sejam removidas, Pai, sejam tiradas, os caminhos que estão com buracos sejam aplanados e que a Tua graça e misericórdia venham sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a Tua casa paz, amor, misericórdia
e uma semana abençoada em nome de Jesus. E a igreja diz amém, amém e amém. Dá um abraço bem forte na pessoa que está do seu lado aí.